O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, eu gostaria de contar com a participação de todos, a colaboração de todos, para me ajudarem a entender um pouco aqui o sentido da palavra de Jesus. Vamos ver se é possível. Por exemplo, sempre quando ouvimos esse trecho do Evangelho, me causa impressão o fato de que Jesus está falando para, diz aqui no cabeçalho, grandes multidões que o acompanhavam. Imaginem assim, né? Aquela multidão, ainda está em nossos olhos a realização do grandioso Círio. Tá bom, não devia ser todo esse tanto de gente, mas tinha um bom grupo de pessoas, porque o evangelista fala das multidões que o acompanhavam. E Jesus então diz isso: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. É porque quando a gente lê o trecho, a gente pode pensar que Jesus estivesse falando para um grupo de seminaristas, ou então para um grupo de jovens, uma multidão de jovens que estão na idade vocacional para decidir se vão para o seminário ou para o convento. Então Jesus disse: se alguém de vós não se desapega do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos e irmãs e da própria vida, não pode ser meu discípulo. E então lá do meio alguém, prosseguiu, foi para o seminário, ou a moça foi para o convento. Não é assim que está escrito aqui. Aqui está escrito que Jesus disse isso para grandes multidões que acompanhavam. E agora, como é que fica isso? Ou seja, que sentido tem esta afirmação de Jesus para você que é casado, para você que é viúvo, para você que já é adulto, para você que já está mais para lá de Bagdá? Como é que fica isso? Ou a palavra de Jesus não tem serventia mais? Porque nós agora somos adultos, já definidos na vida, já casados, já avós, já viúvos. A palavra de Deus, então, não tem mais sentido?
Fica aqui a pergunta, e é por isso que eu queria que vocês me ajudassem a entender isso. Que naquele tempo de Jesus ainda não tinha seminário, não tinha convento. Foi depois, com o surgimento da vida cristã, que ele inaugurou, que começaram a surgir. Que é verdade que ainda hoje essa palavra está valendo para os jovens em idade vocacional. Mas deve ter também algum sentido para você, que já está definido na vida. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Outro pensamento e afirmação de Jesus. Esse sim, esse serve para todos indistintamente. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes nós pensamos que a religião, que o amor a Deus, nos livra dos percalços da vida. Nos tira, por exemplo, a necessidade de enfrentar a vida, as coisas da vida. Parece que muitas vezes o seguimento de Cristo deveria anestesiar a nossa capacidade, por exemplo, de sofrer. Nós sabemos que o sofrimento é uma coisa inerente à condição humana. Claro, né? A gente é feito de carne. Se belisca, ai! Né? Ou seja, algo incômodo que nos é destinado, a gente sente. Neste mundo a gente sente frio, sente calor, sente dor. Então, a fé não é necessariamente alguma coisa relacionada ao bem-estar somente o bem-estar. Porque muitas vezes as pessoas vão enganadas aí para as seitas que prometem essa mentira, que já de antemão a gente já sabe que é mentira, porque nesta vida não se vive sem percalços. Pare de sofrer, conversa fiada, você vai porque você quer, mas não que você não saiba que isso não existe. As finalidades são outras, vocês é que me dizem. Finalidade deste atrativo falso é outro. É levar mais pessoas, porque quanto mais pessoas, maior arrecadação. Então, se pega alguma coisa que se sabe que a gente gosta, né? E se atrai através daquela falsa mentira, da falsa verdade, melhor dizendo. O que Jesus ensina é mais coerente. Vamos embora enfrentar a coisa. Olha direito, arrosta quer dizer olhar de cara, enfrentar de cara isso. A verdade do incômodo, da coisa que nos faz de fato sofrer. Qual é a tua verdade a respeito do sofrimento? O que te causa sofrimento? Vamos embora, diz Jesus. E ele compara com a história de andar, de caminhar, não é isso? Se alguém não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, indo andando, né? Não pode ser meu discípulo. Aliás, Jesus dá o exemplo, nos deu o exemplo, pegou a cruz dele e a levou até o fim. É verdade, com a ajuda da Verônica, que enxugou o rosto dele, com a ajuda do Simão de Cirene, que voltava do trabalho e o ajudou a carregar, com a ajuda das mulheres que ficaram com pena, então, né, choramingavam com Nossa Senhora e com ele. Tudo isso Jesus fez para que nós também, ao carregar a nossa cruz, saibamos reconhecer as pessoas que nos ajudam, que nos confortam, sobretudo a presença de Maria Santíssima na nossa caminhada terrena.
Mãe da Misericórdia, Nossa Senhora das Dores, Mãe do Belo Amor, tantos títulos maravilhosos que damos a ela, porque esses títulos dizem respeito da presença de Maria na vida da humanidade. Aqui, Nossa Senhora de Nazaré, que conforta o coração do povo paraense e de quantos vêm de fora para sentirem-se confortados pelo seu amor misericordioso. Meus irmãos e irmãs, vamos então, a partir desta celebração e da palavra de hoje, entender primeiro a necessidade do desapego, começar a desapegar, das pessoas, dos bens materiais. Por quê? Porque a gente vai morrer, ou então eles vão morrer, e vamos deixar aí as coisas, ter que deixar as coisas, vamos começar a nos preparar. E segunda coisa, vamos também invocando o Espírito Santo, desejando a força de Deus, a intercessão dos santos da Virgem Maria, prosseguir nossa caminhada, corajosos, carregando a nossa cruz, como Jesus, na certeza da vitória da Páscoa, vitória da ressurreição, da vitória do Senhor Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Vamos fazer um instante de silêncio, talvez alguma coisa a gente cate disso tudo e sirva para a nossa alma.